Nós estamos comemorando este ano 200 anos daquele momento tão importante para a vida do Brasil, 200 anos de independência do Brasil. E um dos atos muito significativos que eles prepararam para esta celebração desses 200 anos de independência do Brasil foi a chegada, a vinda do coração de Dom Pedro I, que tem sido preservado em Formol, lá por Portugal, desde a morte de Dom Pedro. Sem dúvida alguma, é um momento muito inspirativo, é algo bem inspirativo, uma coisa bem significativa, que deve trazer à memória da gente a preciosidade da nossa liberdade enquanto nação livre. Porém, assim, ainda que essa presença ela possa nos inspirar, infelizmente ou felizmente, ela não pode dar mais o grito independência ou morte, porque este coração está morto. Ainda que os ideais daquele personagem que tinha esse coração, os ideais dele, não devem morrer em nós. Nós precisamos sempre estar com esse objetivo, que tenhamos uma nação sempre livre. Mas, por outro lado, quando a gente vê a nossa história cristã, uma declaração muito mais eficiente a respeito da liberdade diz assim, João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a fala do próprio Filho. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Ele está dizendo que é definitivamente você vai ser livre. Enquanto nação, a gente pode até perder a liberdade, mas enquanto a ação de Jesus na vida do ser humano, se o Filho vos libertar, nunca mais você vai ser escravo. Nunca mais escravo do diabo, nunca mais escravo do pecado. Livre para viver, livre para servir a Deus. E pensar em Cristo é pensar no Evangelho Boas Novas, que em primeiro lugar a gente deve estar refletindo sobre Deus conosco. Refletir sobre Deus conosco é refletir sobre o Deus que deixa o seu trono de glória e vem habitar entre nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, ao contrário do coração de Dom Pedro, que morreu e entrou em estado de decomposição, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ele ter estado morto durante 3 dias, mas ele ressuscitou ao 3º dia, e em vida plenamente ele subiu ao céu e nos garantiu a presença ininterrupta dele. Ele disse assim, Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que pode ele estar todos os dias, até a consumação dos séculos? Ele não está dizendo que vai estar só 100 anos. Ele poderia humanamente viver 100, 120 anos, e quem sabe ser Matusalém, 960 e poucos anos. Mas não, ele viveu apenas 33 anos enquanto caminhante aqui na terra. Mas ele afirmou isso, ele declarou isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, afirmar que Jesus está realmente presente é mais do que dizer que apenas os seus ideais estejam com a gente, esteja em nós. É dizer que Ele, Jesus, vive em nós e continua operando da mesma forma, com os mesmos princípios que
operou enquanto caminhante aqui no nosso planeta, aqui na Terra. E é bem interessante que na palavra de Deus, em Mateus, há uma fala do escritor que, para mim, ela compõe o tripé, eu chamo de tripé do ministério de Jesus. Em Mateus 4:23, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Percebe? Que eu chamo isso de tripé do ministério de Jesus. Ele ensina, ele prega, ele cura. Ora, da mesma forma, se a gente vai continuar a missão de Jesus Cristo, então esse tripé também deverá fazer parte da ação da igreja. A igreja precisa ensinar, a igreja precisa pregar e a igreja precisa curar. Alguns teólogos tradicionais, vamos dizer assim, eles defendiam a ideia que os milagres eram para aquela época. Bem, não é assim que eu entendo pela afirmação bíblica. Após a sua ressurreição e bem próximo da sua ascensão ao céu, Jesus declarou assim, Mateus 28:18: é-me dado todo poder no céu e na terra. Observa que ele fala desse espaço tridimensional em que vivemos. Ele tem poder sobre tudo isso, e não só poder sobre aqui no tempo presente, mas ele fala da vida vindoura, ele fala da eternidade. Então o poder dele não está limitado ao tempo e ao espaço, o poder dele ultrapassa tudo isso. E paralelamente também o escritor aos Hebreus também afirma algo que a gente precisa estar bem convicto disso. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Percebe? Ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Ainda que ele falasse lá no século I, ele poderia dizer: ele foi ontem, até ontem ter 3, ele é hoje, quando ele estava escrevendo esse texto, lá no século I, mas ele não parou ali, ele é eternamente. O eterno ultrapassa a gente, passa pela gente e vai mais além ainda, até a eternidade. Então, dessa forma, esse ministério de Jesus, essa ação de Jesus que devemos estar continuando a desenvolver, deve ter esse conteúdo fundamental: o ensino, a pregação e a cura. Temos durante esse segundo semestre aqui em nossa igreja, refletindo nas nossas celebrações litorâneas sobre milagres, que sem dúvida alguma foi uma grande marca na missão do Messias, de Jesus. Como ele mesmo declarou lá para João o Batista, quando ele mandou os discípulos a interrogá-lo sobre se era ele mesmo. E Jesus responde a ele dizendo assim, aos discípulos de João: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Lucas 7:22. Então, uma das marcas que evidenciam a presença de Jesus no meio do seu povo será também aquela que marcou o ministério dele enquanto transitava aqui entre os homens. Bem como sobre aquela profecia mesmo que ele disse: estes sinais acompanharão aos que creem. E para assim ratificar essa afirmação de que Jesus
está vivo, operante entre nós. Eu quero convidar você a refletir com a gente sobre esse tema. Jesus te dá saúde. E o texto baseado em Atos capítulo 9, de 32 a 35. Está assim escrito. Atos 9, de 32 a 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Lida é uma região que fica entre Azoto e Cesareia. Provavelmente quem pregou o evangelho a primeira vez lá foi o evangelista Filipe. Lembra que ele encontrou aquele eunuco e batizou o eunuco, e depois, quando ele viu, ele estava em Azoto. Filipe estava em Azoto. O que ele estava fazendo em Azoto? Pregando o evangelho. E provavelmente no trânsito dele ele foi pregando, inclusive passou ali por Lida. E certamente essa comunidade, há uma probabilidade grande de ter sido Filipe que começou essa comunidade de cristãos, como começou lá em Samaria, né? Então, seguindo, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Foi daí que eu tirei o tema, Jesus Cristo te dá saúde. Eu acho muito linda essa fala de Pedro para Enéas. É mais do que curando aquele indivíduo de uma enfermidade, seja ela motora, ou seja ela quais forem que ele tivesse acometido. É saúde plena, entende? Quando ele fala que te dou saúde, ele está falando de uma amplitude, de uma completude. Ou seja, eu entendo como Jesus dá saúde. Ele não dá apenas saúde emocional, não apenas saúde física, psicológica, mas ele dá saúde plena. É isso que eu estou vendo na fala do apóstolo Pedro. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Primeira lição que eu aprendo nesse transitar de Pedro a chegar ali nesse episódio com Enéas, é que Jesus te dá saúde quando te busca. Versículo 32 diz assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E assim, logo de imediato eu encontro aqui Pedro. O modus operandi de Pedro é semelhante ao modus operandi de Jesus Cristo. Lembra o texto que eu li? E percorria Jesus toda a Galileia. E agora está Pedro. E aconteceu que Pedro, passando por toda a parte, poderia dizer a mesma coisa, e percorria Pedro por toda a parte. Eu acho muito significativo isso. A Bíblia nos ensina que o Evangelho mostra Deus buscando o homem. A sociologia, a antropologia, elas falam que religião é o homem em busca da divindade, o homem em busca de Deus, o homem em busca de um ser superior. Ou seja, da perspectiva do conhecimento puramente humano, religião que se mostra em todas as civilizações é o homem procurando o divino, o Deus eterno,
ou quem sabe qualquer entidade que eles queiram buscar, ou fazendo de algum elemento da natureza o seu Deus, mas sempre o homem tomando iniciativa. Agora a Bíblia vai nos ensinar o contrário. O Evangelho é Deus procurando o homem. Diz a palavra de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vemos aqui então essa ação que é mais do que uma ação de Pedro, é uma ação de Jesus através de Pedro. Vejo esse Pedro sendo instrumento de Jesus para alcançar os perdidos, os necessitados. Eu creio que esta também deve ser a marca da presença de Jesus na igreja. A igreja que Jesus usa para promover saúde é aquela que busca os perdidos. Aí eu fico meditando, né? Até que ponto nós estamos deixando Jesus habitar em nós? Eu diria, uma das marcas que Jesus habita na igreja é quando a igreja está buscando os perdidos, não esperando que os perdidos venham a gente. Hoje a gente está muito, templário, né? Nós queremos que os perdidos venham até nós. Estão dando as cabeçadas, né? Será que a gente está vivendo realmente, ou melhor, será que Jesus Cristo está vivendo realmente na gente? Porque se Ele estiver vivendo realmente na gente, a gente não vai ficar esperando os perdidos. Ele deixou o trono dele. Ele saía por todas as cidades, circunvizinhanças, anunciando o Evangelho do Reino, e mandava pessoas aí por todos os caminhos e valados. E Ele diz assim, depois você traz. Jesus não ficou centrado lá no trono de glória, ou mesmo deixando uma relíquia para que aqueles fiéis fossem lá naquele sepulcro. Tem um pano aqui de Jesus. Jesus usou esse pano e Ele deixou um pano lá para você tocar e ser curado. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus não deixou um pedaço do cabelo dele, Jesus não deixou um pedaço da unha dele, porque não é assim que o Evangelho se mostra. Não é através de relíquias. Ele saiu de lá, levou os seus discípulos a afirmarem a sua fé, ou seja, ele saiu do sepulcro inteiro, íntegro, levou os seus discípulos a afirmarem e firmarem a fé deles, para que continuassem a missão de buscar e salvar os que estão perdidos. Eu diria que a missão de Jesus é a presença dele. Quando estamos desenvolvendo a missão de Jesus, ele se faz presente, poderosamente presente. Portanto, enquanto o discípulo está passando por toda parte, anunciando o Evangelho do Reino, Jesus está presente. Aquela música que cantamos, né? Minha boca, onde que eu colocar as minhas mãos, sejam tuas mãos, sejam os teus pés. Eu digo assim, se você parou para ouvir esta mensagem, não foi você que, eu estou afim hoje de ouvir. Hoje eu vou lá na igreja. Não, eu não diria isso, foi ele que convidou. Porque é ele que toma a iniciativa sempre. Porque do nosso desejo, no nosso chamada zona de conforto, você quer ficar em casa, botar a perna para o ar, comer a pipoca, ver um filme, etc. Mas Jesus diz, não, você não vai ficar de boa com a perna para o ar, você vai me servir, você vai ser instrumento meu para alcançar os perdidos. Jesus certa vez falou em outro aspecto, mas cabe muito bem esse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês.
escolheu estar aqui, não. Foi Jesus que te escolheu para estar aqui, entendeu? Eu creio nisso. Entende, Ana? Entende, Juliana? Entende, Joel? Não foi eu, não. Eu estou afim de fazer. Não, rapaz. Deixe-se ser achado por Jesus. Não fuja em seus pensamentos, pois Ele veio te dar saúde. Jesus te dá saúde quando te busca. É Ele que toma a iniciativa de buscar o enfermo. Imagine Pedro saindo pelo mundo. Será que só existia o Enéas doente? Não, havia muitos outros doentes, mas havia ali uma busca de Jesus especialmente. Porque sempre observei, como a gente tem conversado, discutido, o milagre que Jesus realiza não é um milagre pelo milagre. É naquela perspectiva que João escreveu. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tem a vida no seu nome. É sempre nessa perspectiva de glorificar, de levar os homens à salvação. Portanto, em segundo lugar, Jesus te dá saúde quando te encontra. No versículo 33 diz assim: e achou-se ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama. Havia 8 anos, o qual era paralítico. A Bíblia não fala muito a respeito desse homem chamado Enéas. Porém, assim, no versículo anterior, a palavra de Deus diz que Pedro estava visitando os santos. E tendo santos aqui não é uma imagem de madeira, de gesso, aquele negócio que as pessoas colocam assim. Não é isso, não. A Bíblia não é isso, não é santo, não. Isso é qualquer coisa, menos santo. Não é alguma coisa feita de material inanimado. Na linguagem bíblica, santo significa aquele que está separado do modo de viver mundano. Entende? Enquanto você era do mundo, você fazia as coisas do mundo. Mas quando você entregou sua vida a Jesus, você deixou as coisas do mundo. Você agora é um separado para servir a Deus. Não é perfeito, mas está separado. Em síntese, santo na linguagem bíblica é aquele que crê que Jesus vive. E ao mesmo tempo não apenas crê que Jesus vive, mas que você vive para Ele. Na busca então de Pedro, Pedro encontrou esse homem, que a Bíblia coloca que ele era paralítico. Mas anteriormente ela diz que ele estava doente. Então ele parece que faz uma complementação, né? Ele é paralítico e estava doente. Estar paralítico é uma doença, né? Mas ele coloca um estado em que ele não sai mais da cama. Ele está há 8 anos sofrendo. Você já imaginou 8 anos numa cama? Certa vez eu fui visitar um rapaz, a sogra dele, passou lá na igreja, que eu trabalhava naquela igreja, era um dia à tarde. Ela foi pedir que eu visitasse o genro dela. Qual era a história do rapaz? Ele tinha 1 ano de casado. Era um jovenzinho, um casal bem jovem. A menina, que é filha dessa senhora, casou com esse rapaz. E aí ela estava me contando como foi o estado que ele chegou ao hospital, ela está internado. Bem, ela conta que esse rapaz trabalhava muito mesmo. De manhã, à noite, estava fazendo entrega. E a mãe dizia assim para ele, a sogra, né? Dizia assim para ele: fulano, você precisa dar um tempo para Deus. A vida não é só correr atrás de dinheiro. Nós precisamos de Deus. E aquele rapaz batendo no bolso, ela falou assim para mim, batendo no bolso e disse: ó, meu Deus aqui, ó. Meu Deus é isso aqui que está no meu bolso.
que aconteceu? Isso aconteceu, não vou dizer o nome da cidade não, uma cidade aí, e naquela cidade, naquele mês, final do ano, deu blackout, ficou tudo escuro de repente, e ele estava de moto, o carro pegou ele, jogou ele para o outro lado da rua, da outra pista, e ele foi dado já como morto, esse rapaz. E o pessoal até botou jornal em cima, não sei como é que eles conseguem vela, colocaram vela, e circunstancialmente estava passando uma ambulância na mão que ele estava, em primeiro lugar. Aí a médica que estava na ambulância pediu para parar, né? Que ela queria ver. Ela foi lá, tocou no rapaz, ela falou, então esse rapaz está vivo. Aí rapidinho pegaram o rapaz, colocaram ele na ambulância e levaram para o hospital. Entubaram o rapaz, etc. Ele quebrou 2 pernas, braço, coisa assim. E com aquele entubamento que foi feito, feriu essa região aqui de dentro. Garganta. E aí começou a criar uma carne esponjosa dentro. E ele começou a ficar sem ar. E foi levado para um outro hospital, não vou falar o nome do hospital para não comprometer esse hospital. E a família pedia, eles tinham que fazer uma traqueotomia, né? Furar aqui para ele poder respirar. E eles chegaram na sexta-feira e pediram ao médico para fazer a traqueotomia, né? O médico disse, não, eu vou fazer na terça-feira. Mas ele não aguenta, está sofrendo muito, mas na terça-feira eu faço. Aí a família brigando, aí o médico disse assim, quem é o médico aqui? Aí todo mundo ficou quieto, né? Ele é o médico. Quando chega no domingo, esse rapaz tem uma parada respiratória. O cérebro fica sem oxigenação e ele ficou encolhido. Quando eu fui no hospital, ele estava todo encurvado. Ele passou 1 ano encurvado. Ele não enxergava mais, ele não falava mais. Ouvia, a gente não sabe dizer se ele ouvia. Mas já estava lá, a esposa dele, jovem, 1 ano de casado, jovenzinho, chorando, sofrendo. Aquele rapaz achou que o dinheiro era o Deus dele. Ele resolveu não dar lugar para Deus. E 1 ano ele morre. Depois de 1 ano ele morre. A carne começou a necrosar, porque ficava mais tempo deitado. A coisa era assim, uma cena muito triste. Eu fico imaginando esse homem chamado Enéas, 8 anos na cama. 8 anos sem sair da cama. E se ele estava lá, ele estava sofrendo muito. Mas Jesus passa lá. Jesus vai de encontro a este enfermo. Pelo contexto assim imediato, eu vejo que Pedro, quando se depara com esse homem chamado Enéas, ele consegue perceber que há fé em Enéas. Estou partindo do pressuposto que ele fazia parte do grupo dos santos, dos servos de Deus, que há fé em Enéas. E agora está ali um homem que se colocou a serviço de Jesus, e ele consegue perceber que Jesus está fazendo uma obra na vida de Enéas. E ele diz isso de forma bem maravilhosa. E viram assim, e achou ali um certo homem jazendo numa cama, e ele diz, Enéas, Jesus te dá saúde. Esse encontro de Enéas com Pedro não é um encontro de Enéas com Pedro. Eu vejo, como Pedro declara, é o encontro de Jesus com Enéas. E Pedro identifica isso. Ele não diz, eu te curo em nome de Jesus. Ele não disse isso. Ainda que pudesse dizer. Mas ele diz, Jesus te dá saúde. Jesus está te dando saúde. Um encontro de verdade.
quando se percebe, quando tem a sensibilidade de olhar para o outro e ver que o outro tem fé para receber o milagre. E ao mesmo tempo, aquele que é instrumento de Deus, ele tem certeza que Jesus se faz presente na vida dele. E não é só essa vez. Certa vez, Pedro foi chamado pelo Espírito Santo, através de pessoas, para ir na casa de Cornélio, sabe, aquele centurião? E quando chegou lá na casa de Cornélio, uma vez que foi um anjo que mandou Cornélio buscar Pedro, quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, o enviado de Deus, o que aqueles homens fizeram? Aliás, Cornélio fez, se ajoelhou diante de Pedro e Pedro, opa, levanta, rapaz, eu sou um homem igual a você. E tem pessoas hoje que pegam a estátua, diz que é a estátua de Pedro, e se ajoelha diante daquela estátua, e ele diz, eu sou um homem igual a você. E quando ele cura também, né, Pedro e João cura aquele aleijado também, não foi dos nossos méritos, não é da nossa força, não é do nosso poder, é Jesus, o Jesus que vocês mataram, ressuscitou, ele que deu saúde a esse homem. Uma certa vez, um conto que eu vi muito interessante, um certo escultor, ele queria fazer um sino, sabe sino? Sino grande. Ele queria fazer um sino maciço. Ele saiu pela floresta para encontrar uma árvore que fosse adequada. E ele caminha pela floresta, anda bastante, e já cansado, ele diz assim, parece que eu não a encontrei, e está voltando para casa. Quando de repente ele se depara com uma árvore, sabe o que ele viu? Ele viu um sino na árvore. Ele teve um encontro com a árvore, ou melhor, ele teve um encontro com o sino. Fenomenal. Ele teve um encontro. Eu creio que quando Jesus está operante na igreja, a igreja está desenvolvendo a missão dela. Jesus se faz presente no desenvolver dessa missão, procurando perdido. Você pode, a igreja vai olhar para as pessoas e vai ver onde Deus quer que ela atue. E aí sim, as coisas vão acontecendo. Lembra daquela outra mulher também? Do fluxo de sangue? Um monte de gente correndo atrás de Jesus. Pode até ter político em época de eleição, né? Um monte de gente atrás de Jesus. E Jesus para, opa, alguém me tocou. Mas Senhor, a multidão está esbarrando no Senhor. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Não, alguém me tocou. Porque eu senti que saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Aquela mulher foi e tocou na veste de Jesus. Ela cria. Quando ela toca em Jesus, ela tem esse encontro de verdade com Jesus. Eu acredito que quando o homem se deixa ser achado por Jesus, ele tem mais do que saúde. Ele tem plena salvação. Há pessoas que se escondem, fogem, têm medo. Mas como tem medo daquele que é capaz de modificar completamente a sua vida? É claro que isso vai trazer comprometimento. Agora eu não posso mais deixar de acreditar. Eu preciso agora acreditar por causa disso que ele me fez. Jesus te dá saúde quando ele te busca. E ele está sempre buscando. Jesus te dá saúde quando ele te encontra. Eu diria quando você se deixa ser encontrado por Jesus. Às vezes a gente está pregando a palavra, as pessoas estão colocando outra coisa na cabeça. Está fisicamente, mas está com outra coisa na cabeça. Não querem ter esse encontro. Como aquela minha amiga sentiu que Jesus estava chamando a ela. Ela sentiu uma força puxando ela para dentro da igreja, mas ela disse, eu não vou. Ela se negou a ter um encontro com Jesus. O pior é se partir daqui nesse mundo sem ter esse encontro de verdade e abrir o coração para Ele. Quando chegar lá em cima, Ele não vai ser mais advogado, Ele vai ser juiz. Rogo a Deus que nossa igreja
seja uma igreja que desenvolva plenamente a missão de Jesus. Quando estamos desenvolvendo a missão de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido, Ele se faz presente. E quando Ele se faz plenamente presente, Ele dá saúde a todos. Não importa qual seja a dificuldade, Ele dá. Que Deus nos abençoe e a gente possa crer que o milagre está nas mãos do Senhor, através da Igreja de Cristo. E o texto diz que e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. É isso que Ele quer fazer.